Ah, gente, vou chamar novamente a Carol. Não sei se só foi a minha internet aqui ou se a dela, mas o vídeo começou a pausar. Chamar o pessoal novamente, ver quem fica online por aí. Vamos lá. Já chamei. Enquanto isso, vai enviando aí aviãozinho para o pessoal. Nós estamos falando hoje sobre a importância, né, da mãe no lar cristão. Então, nós estamos conversando com a Carol Amorim. Ela é Master Coach em Inteligência Emocional. Mora lá no Rio de Janeiro, amiga nossa. Vamos lá, Carol, dar continuidade. Não sei se é a minha ou se é a tua, mas pausou e caiu. Mas foi Aí, salva. Foi ah, salva. que bom. É. E aí a gente estava conversando antes, não sei se deu para tu pegar, mas exatamente sobre isso, que o desejo da mulher, de que se fala, né, tanto no hebraico como no português, não é o desejo sexual, não é o desejo emocional, mas o desejo de liderar. Porque do mesmo jeito que nós fomos feitos, a imagem e semelhança, né, como o homem foi feito, a mulher também foi feita, e aí vem esse desejo da mulher de liderar, de compelir seu marido a obedecê-la. E é muito natural, assim, principalmente para pessoas que têm o temperamento, bem-vinda Claudinha de volta, mas pessoas que têm assim, o perfil dominante de querer que o outro entre na sua pilha, né? Entre no seu ritmo e que te obedeça. E às vezes a gente transforma o marido dentro do relacionamento como se fosse uma peça, Um adereço, somente né? uma peça. Exatamente, É um sabe? magnífico Que para parece que decorativo. E aí os e aí filhos é percebem isso, porque é função da mãe. A gente está falando aqui das uma das funções, algumas funções da mãe dentro do lar cristão, é função da mãe legitimar o pai. É função da exatamente, mãe legitimar a autoridade do pai para o filho, a legitimidade do pai, da autoridade do pai dentro da família. É a mãe que tem esse papel de fundar, de apresentar o pai para o filho. O filho, até ele ter determinada consciência para poder tomar as próprias decisões, poder ter as próprias percepções, ele vai conhecer o pai através do olhar dessa mãe. Então, é muito comum você ouvir, às vezes, os filhos repetindo falas que as mães têm sobre os pais. na verdade. Já perceberam isso? Às vezes você vê um filho falando exatamente a mesma coisa que a mãe fala sobre o marido. E ele repete, ele fala, porque o ser humano ele vive de modelo de imitação, ele aprende modelo de imitação, é papagaio. Ele vai imitar aquilo que ele vê. Então, a mãe ela tem essa importante função de apresentar o filho, ser essa lente pela qual o filho vai enxergar o pai. Eu acho bonito, assim, quando eu escuto algumas pessoas falando que passam por problemas no relacionamento, às vezes o marido, né, traiu, o marido fez uma série de coisas ruins, daí depois até acaba ou divorcia, ou mantém o relacionamento, tem a restauração conjugal, enfim. Não é esse o nosso tema aqui hoje, mas Uhum. e os filhos depois, eles falam assim, a minha mãe nunca me participou disso. E aí você escuta assim a mãe falando ali na situação, né? Ele errou comigo, como marido, ele não errou como pai. Então, como é sábio quando a mulher consegue ter essa clareza e É verdade. consegue não fazer essa alienação parental, né? De falar mal, de denegrir a imagem do pai É verdade. perante aquele filho. Porque o filho ele vai até ele conseguir ter a própria consciência dele identificar o que é a verdade, o que não é, a verdade, ele vai enxergar o pai através da lente da Da mãe. lente da mãe. É a mãe que vai fazer esse papel de apresentação e de firmar o pai no coração dos filhos. E aí a gente tem que estar muito atenta a isso, a nossa comunicação.
dentro da nossa casa? O que a gente fala para os nossos filhos sobre o nosso marido, sobre o ex-marido, sobre o pai, né? Às vezes a pessoa jovem teve um filho, enfim, sobre o pai daquela criança, porque a gente pode estar gerando, levando rancor, levando ressentimento, gerando uma série de situações que vai ser complicada aquela criança depois, aquele jovem, administrar tudo. E, gente, uma vez eu fiz um curso e falando sobre empatia, né? Foi muito interessante porque o professor ele nos levou a refletir que toda história tem 3 pontos de vista. Tem o ponto de vista da mãe, o exemplo, né, do ponto de vista da mãe, o ponto de vista do pai e o ponto de vista neutro. Um terceiro contando aquela mesma história. Como que ele estaria vendo aquela situação? Então a gente tem que estar atenta a isso, para a gente não falar só a nossa verdade, não deixar a nossa emoção falar. E a gente é um ser humano, a gente passa por momentos de raiva, de TPM, como a gente estava falando aqui na outra live. E aí, nesse momento, você tem que pensar e filtrar, porque a sua palavra, a sua comunicação em relação ao seu marido ali pode firmar uma verdade na mente do seu filho. É verdade. Que ele vai carregar. É verdade. Bem-vinda, Flávia. Carol, tá entrando aqui com a gente. A Flávia Teodora, a gente vai começar amanhã, terça-feira. Vou fazer uma mentoria sobre mães que curam com a Flávia. Feliz porque você é aqui, Flávia. Desafio que estamos passando, né, nesses dias para sermos melhores mães, né? Porque exatamente as mães que são doentes, elas adoecem os seus filhos. E as mães que são saradas, elas têm o poder de sarar seus filhos e os demais relacionamentos. Aí você falando, aquilo que é visão nossa sobre o outro, é nossa visão sobre o outro. E a partir do momento que você coloca isso dentro do seu lar, que você traz essa sua visão negativa ou a situação delicada que você passou com uma pessoa, você está intoscando. Né? E o Senhor te deu a responsabilidade, te deu uma criança, gente, que tem a mente ali, tá zero bala. Então, assim, o Senhor te deu essa responsabilidade de escrever uma história linda. Não escrever a sua história. Algo que eu aprendi é exatamente assim. Se você não teve uma família feliz, sabe? Faça a sua família feliz. Tenha a sua família feliz. Peça ao Senhor que te sare, né, de todos aqueles sentimentos, né, destrutivos que não são destrutivos, digamos que sejam sentimentos que, se não bem administrados, né, nos levam à destruição. E às vezes a gente acaba destruindo o nosso lar. E a palavra diz que nós, mulheres, é que somos as edificadoras. Né? Então, assim, a nossa responsabilidade e a importância da mãe na vida de uma criança é muito grande. E é lindo, é como você disse, é o Espírito Santo mesmo. A gente não quer ser o Espírito Santo de Deus na vida do marido, não, quer isso de vez em quando, convencer ele de tudo, que você está certo e mais ninguém. Mas a gente tem sim esse papel, né, de estar apresentando. E imagina se você apresenta, que se você diz que um pai é ruim, que um pai é traidor, que um pai é mulherengo, que um pai é traiçoeiro, a visão que as crianças usualmente têm do seu pai terreno é a mesma visão que elas terão do próprio Deus. Eu digo isso por experiência própria. Muito tempo eu passei para conseguir ativar a minha identidade como filha, sabe? De conseguir enxergar como um dia eu consegui enxergar, eu deitar a cabeça no colo do meu pai e ali contar toda a história, sabe? Eu consegui fazer isso com Deus, porque por muito tempo eu tive raiva de Deus. Eu respeitava, eu adorava, sabe? Eu via como Deus Senhor, lá e eu cá. Como Senhor. Como Senhor. Só Né? Senhor. Eu passei e não por esse como pai. processo também. Eu acho que eu já cheguei a compartilhar em algumas lives com vocês que quando eu comecei esse processo de olhar para dentro de mim, de amadurecimento emocional e amadurecimento espiritual, eu comecei a escrever as minhas orações. E aí, isso foi em 2016, final de 2016 para 2017, eu comecei a escrever. E tem esses cadernos aqui de oração aqui em casa. E eu escrevi exatamente como eu falava. Não é caderno de você anotar pedido de oração. Era um diário realmente de oração. E aí depois eu fui ler essas orações e eu percebi que eu não me relacionava com Deus como pai.
eu me relacionava com Deus como Senhor. Eu não me relacionava com o Espírito Santo, apesar de ser batizada com o Espírito Santo, mas eu não tinha aquela coisa de orar, de conhecer profundamente o Espírito Santo. Então, como que eu ia ser uma mãe parecida com o Espírito Santo se eu não me relacionava com o Espírito Santo, se eu não conhecia a essência do Espírito Santo? Foi o que nós falamos lá na outra live. Você quer responder aquela pergunta se você está sendo uma boa mãe? Perceba se você está demonstrando características do Espírito Santo. Se sim, você está indo por um bom caminho. E aí, a Nájila falou de uma coisa muito importante aqui, que é você se curar das suas feridas, da sua história de vida, você fazer as pazes com a sua história de vida, porque muitas vezes o ser humano ele tem a tendência de ou repetir ou revelar. E aí, na mentoria, eu faço um exercício em que a gente trabalha repetição de padrão, e a gente trabalha cartas de perdão ao pai, à mãe, para que a gente quebre padrões que são negativos, que às vezes a gente está levando adiante para as próximas gerações. Eu tinha essa dificuldade de me relacionar com Deus por causa da questão da minha paternidade terrena. A minha mãe, ela engravidou de mim antes de casar. E quando ela engravidou, ela teve um trauma naquele relacionamento de traição e tudo mais, e ela não prosseguiu, ela não se casou com o meu pai biológico. E aí, dali, ela aconteceu um apego muito grande, um vínculo muito grande comigo. Uma vinculação muito grande. A gente estava falando sobre vínculo, mas o vínculo tem que ser saudável, né? E aí, com esse vínculo excessivo que ela teve comigo, depois entrou um terceiro elemento no nosso relacionamento, que é o meu pai de criação, que é o marido da minha mãe, que me criou desde bebezinha, desde 1 ano de idade, é a minha referência paterna. E aí ele entrou naquele elemento, mas na verdade a minha mãe sempre fazia aquela barreira, sabe? Sempre estava ali naquela barreira. Sempre era aquela coisa de que a decisão da minha vida não era meu pai que tomava, era minha mãe. Entende? Então, mesmo não tendo sido criada numa família católica, eu fui criada numa família evangélica, já várias gerações, a minha avó já era evangélica, o meu bisavô, mas eu percebi, depois desse processo de autoconhecimento, o quanto a minha mãe meio que fazia a figura de Maria, sabe? Fazendo aquela intermediação que os católicos acreditam, que Maria faz uma intermediação entre o Pai, entre o Deus. E eu peguei e falei assim, gente, a minha mãe a vida inteira fez essa intermediação. Ela nunca permitiu esse vínculo. Devido a traumas, gente. Devido a situações traumáticas, devido a uma série de coisas. Ela nunca permitiu essa aproximação tão direta, tão próxima. Inconscientemente, você acha que ela queria? Não, se você for perguntar para ela, ela vai falar assim, não, a vida toda eu falei para o seu pai se aproximar mais, eu falei que ele tinha que estar mais perto de vocês, eu falei que ele tinha que participar mais da vida de vocês. Se você for conversar com ela, conscientemente era isso que ela falava e que ela fala, mas inconscientemente ela agia dessa forma. E aí, o que isso gerou para minha vida? Gerou, primeiro, dificuldade no meu relacionamento com Deus, de ver Deus como Pai. Eu só via Deus como Senhor. E segundo, dificuldade de me submeter à autoridade do meu marido. O marido. Por quê? Eu não me submeti à autoridade do meu pai. Eu me submeti à autoridade da minha mãe. Era a minha mãe que dava a palavra final. Se a gente saía ou se a gente não saía. Que horas que a gente chegava, que horas que a gente saía, que horas que a gente acordava, se a gente ia para a escola, se a gente não ia para a escola que a gente ia estudar, a escola que a gente não ia estudar. Então era a minha mãe. Se a gente ia ter festa de 15 anos... Oi? Havia inversão de papéis, né, Carol? Havia inversão de papéis. Meu pai. Em parte, né? Meu pai ele sempre cumpriu o papel de provedor, de protetor, mas havia ali uma hipertrofia do papel, eu acho, né? Da minha mãe ali. Ela hipertrofiou ali algumas coisas. E aí nisso não tinha espaço. No relacionamento, na questão relacional, não tinha espaço. E aí você, como mãe, você tá dando espaço pro pai
Tá dando espaço para o pai assumir o papel dele? Ou você quer o filho só para você? Eu vejo muito isso também, né? Aquela coisa, é meu filho, é meu filhinho e tal, né? É meu bebê. Eu vejo assim, ó, a Nádia vai se entregar aí, porque ela tem um rapaz grande, né? E aí eu vejo algumas amigas que tem uns rapazes desse tamanho e fica, é meu bebê, é bebê da mamãe, não vai namorar, não vai fazer. Aí fica meu bebê, aquele apego, aquela coisa. Ó, vai se entregar, né, João? Vai falar. Fala isso. Deixa eu te falar algo, não vou me entregar não, mas deixa eu te falar algo assim que eu vi e que cada vez mais parece que as fichas vão caindo, sabe? Eu disse assim, não, meu Deus, não pode ser isso não, mas tem até uma coisa específica. Quando você e acredite que na vida dele só tem espaço para essa mãe. E aí esse filho se casa com essa mãe. E aí ele entra num primeiro casamento, ele vai até admirar a maternidade dessa mulher, mas ele não consegue enxergar uma boa mulher. Ele não vê, ele só vê a mãe, só vê o lado materno. Ele entra no segundo casamento, no terceiro, no quarto, no enésimo. Ele sempre vai elogiar as mulheres pela maternidade, mas não pelo lado feminino delas, pelo papel que elas poderiam exercer. Para você ver, eu não tenho um bebezão, não. Aqui eu acho que eu já sou até um pouquinho mais extremista, sabe? Minha mãe diz assim, que às vezes eu trato meus filhos como madrasta. Eu digo, ó, não é bem assim não, trata então como uma boa drasta. Porque eu sou um pouco mais autoritária, por isso que eu tenho que pedir ao Senhor, né, para trabalhar aqui o fruto no Espírito. Para eu não dizer assim, não tem que ser assim, precisa ser assim. Deixar eles acertarem e errarem. Né? Porque é com o erro que a gente cresce. A gente não só cresce com os acertos, a gente cresce errando também. Então, às vezes, você tem esse jeitinho aí de querer, sabe, trazer seu filhinho embaixo do braço, mas no momento esse rapaz vai crescer, gente, ele vai querer andar com as próprias pernas. É natural, do mesmo jeito que um dia você já foi também, então não atrapalha o processo da criança. É verdade. Tem que deixar a criança caminhar, tem que deixar a criança crescer. É verdade. Então, a gente acha que a mensagem que você tem que levar nessa live de hoje é: ocupe o seu papel de uma maneira saudável. Não, a gente falando sobre posicionamento, sobre você estar posicionada no papel certo, no lugar certo, na posição certa e não esteja nem ausente, nem, digamos assim, hipertrofiada, né, dentro daquele papel, como a gente falou. Exato. Não dá nem espaço para que seu filho conheça o pai, para que seu filho tenha intimidade com o pai, para que seu filho desenvolva outros relacionamentos. Então, ocupe o seu papel de uma forma saudável, busque orientação no Senhor, busque mulheres que possam te trazer, como a Nádia estava falando, acho que é Flávia, né? Da Flávia, que mulheres que têm estudado, têm se dedicado a entender essas questões da maternidade e têm se disponibilizado para ensinar. Então, busque se desenvolver nessas áreas. E tenho certeza que se você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, você vai conseguir ser uma mãe melhor. Amém. Traga na sua mente. Sabe? Queira ser o coração do lar, não a cabeça. Assim você vai conseguir administrar bem a sua vida, as suas emoções e viver uma maternidade muito mais feliz. Como dizem, né? A gente não é a cabeça, a gente só é o pescoço. Nós temos, assim, um poder digamos que da persuasão, né? Então, uma coisa que eu anotei aqui, você falando, é você ser uma mãe presente, sim, mas que seja de forma inteligente, seja de forma sábia, né? A gente passou aí os 31 dias, né, Carol, no Telegram, não sei se na hora eu estava travando ou não, gente, mas segue a Carol, quem está por aqui, quem ainda não conhecia, segue essa mulher de Deus aqui. Ela tem no grupo do Telegram os devocionais, do dia 1º até o dia 31 de janeiro, falamos sobre sabedoria,
utilizando lá os 31 capítulos do livro de Provérbios, e lá tem uma mulher muito sábia, tem várias, né? Tem a sábia para o lado negativo também, tem a tola, não é a sábia, é a tola. E tem a sábia, né, de Provérbios 31. E agora no mês de março vamos ter um desafio aí, 31 dias também, com mulheres da Bíblia. Né? Então segue lá, Carol, entra no grupo do Telegram e vamos lá, ser cada vez mais mulheres que buscam ser melhores, né? Melhores para si, melhores para o reino, melhores dentro do seu palácio, que é o seu lar. Não é verdade? Então, Carol, você tem mais alguma coisa a acrescentar? O que você quiser aí fechar, né, junto aí com a gente, quiser fazer uma oração depois por todas nós que estamos assistindo nesse momento e que vão assistir depois, está aí nas suas mãos. Quero mandar um beijo antes de encerrar aqui. Um beijo para Camila, um beijo para Dani, um beijo para todas as Carolas que eu estou vendo por aqui. Dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. Um beijo para todas. E eu quero encerrar deixando um texto que eu amo, que está lá em Deuteronômio 6, que fala sobre essa questão do nosso papel de fazer uma transmissão geracional. De transmitir para as próximas gerações valores, transmitir para as próximas gerações princípios, mas principalmente transmitir para as próximas gerações a palavra de Deus. É papel da mãe ensinar a palavra de Deus aos filhos. Então, que a gente possa gravar no nosso coração esse texto e trazer para nós essa responsabilidade, essa importância dessa transmissão geracional. E aí lá fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te terás por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui fala, irmãs, sobre relacionamento, sobre tempo junto. Não tem como você exercer seu papel como mãe se você não está em casa, se você não está edificando a sua casa, não está ficando Verdade. em casa. Então aqui fala sobre um cotidiano. Quando é que você vai ensinar a palavra de Deus? É só quando você abre a Bíblia? Não, você é a Bíblia todo o tempo que o seu filho está lendo. Então não é só quando você abre a Bíblia e senta para ensinar a Bíblia para o seu filho. É no cotidiano que você está ensinando o amor a Deus, a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Aqui fala sobre isso. Quando que você vai ensinar aos seus filhos? Quando você estiver sentado na sua casa, na sua mesa. Quando você estiver andando, levando para a escola. Andando pelo caminho. Eu estou levando para a escola. E ali eu posso contemplar a criação de Deus. Ali, andando para a escola, eu posso usar um exemplo, uma oportunidade para falar do amor de Deus, para ensinar os meus filhos sobre Deus. Deitando e levantando. Isso fala de constância, de uma coisa que acontece todo dia. Todo dia você deita, todo dia você levanta. Isso está falando de constância. E que nós possamos ser essa mulher constante, que assume o seu papel e que, como a Dani vai falar com certeza aqui, acho que na quinta-feira, né, a Dani que está aqui assistindo a gente, minha amiga Dani, quarta, um beijo, ela vai falar sobre alegria. A Dani é muito alegre, eu adoro que ela é alegre, divertida, e ela vai falar sobre alegria no maternar, que a gente possa ter alegria nas fases, nos momentos da vida que a gente está vivendo. Não queira antecipar fases, pular etapas. Viva o presente que o Senhor tem te dado hoje, o presente de estar em casa, de cuidar dos seus filhos, de entender que é uma fase que depois eles vão crescer, você vai poder talvez voltar a estudar, você vai poder talvez voltar a trabalhar, você vai poder... Enfim, mas nesse momento, tome a decisão realmente de cuidar daquilo que é eterno, de cuidar daquilo que é mais importante, de amar os seus filhos, e ensinar a palavra de Deus para eles em todo o tempo. Vamos orar então, né, Nádia? Tem um último post de Carol lá tá aí no Instagram.
que eu achei super interessante, gente. Quando terminar aí, você vai lá, começa a seguir essa mulher e vê lá que post maravilhoso. Super dicas que ela deu. Aí eu olhei rapidinho, acho que eu copiei, até repostei. Mas Depois corre lá e dá uma olhada. é importante criar conexão, né, gente? A gente precisa se Exato. conectar. Às vezes a gente se Exato. conecta com tudo que está fora, e esquece de se conectar com quem está dentro. Né? A Verdade. gente tem que buscar essas conexões, os relacionamentos. Principalmente, a Nádia que também já tem um adolescente, eu tenho uma pré-adolescente, chega esse momento em que a gente não é a coisa mais interessante da vida deles. Né? Quando a É, gente tem um bebezinho, o bebezinho só quer a mamãe, porque ele quer mamar, é o é, restaurante dele, a gente é a coisa mais interessante, a gente é o mundo daquele bebê, né? Aí a criança vai crescendo e aí continua, ela vai para a escola e tudo, mas a mamãe continua ainda sendo aquela figura tão importante, tão com quem ela quer passar a maior parte do tempo. Depois, eu estou agora aqui com uma pré-adolescente de 11 anos. Se a gente não buscar e mantendo o vínculo é que foi verdade. construído, a gente tem que continuar mantendo o vínculo, acaba se distanciando, porque a mamãe já não é mais a coisa mais interessante do dia. Né? Tem os amiguinhos da escola, tem as BFFs, as Best Friends Forever, né? Que tem, né, o telefone, enfim, tem as mídias, tem uma série de outras coisas que já não vai, a mamãe já não vai ficando tão mais interessante. Então, a gente precisa cuidar desse vínculo para que ele não se perca. É uma coisa É que eu verdade. costumo manter muito aqui com as minhas filhas, é falar eu te amo. Porque quando a gente vai crescendo, às vezes eu me lembro, eu ficava com vergonha de ficar falando para minha mãe, eu te amo. Ai, mamãe, eu te amo. E a minha mãe acho que também ficava com vergonha de ficar falando para mim, minha filha, eu te amo, né? Então, é uma coisa que eu não quero perder com as minhas filhas. Então, para isso, eu tenho que, a cada dia, independente se elas estão ficando maiorzinhas, estão crescendo, estão ficando mocinhas, eu tenho que ficar a cada dia, mamãe, te amo, hein? Você ama mamãe? Né? E aquela troca, aquele afeto, para não perder o vínculo, não perder a comunicação, não perder a conexão. Vamos orar É então, Nath? verdade. Vamos orar. Vou ficar aqui, você pode orar. Eu vou ficar de olhos abertos, porque pode ser que essa conexão caia aqui de novo, para a gente não perder. Antes, a gente, eu adoro falar, né? Vocês já perceberam, mas eu não posso É, encerrar a live sem falar isso, sem contar um breve testemunho. Tá? Fica comigo aqui, porque vai ser interessante. Já falei aqui sobre o relacionamento com a minha mãe. Você está chegando aqui agora na live, depois você assiste, né, um pouco desse relacionamento com a minha mãe. E agora eu quero contar um testemunho para vocês sobre a minha segunda gravidez, bem rapidinho. Eu me lembro que eu queria ter um segundo filho. E eu tinha determinado para mim que eu não ia ter esse segundo filho trabalhando, eu queria passar um momento em casa para engravidar, inclusive, porque eu não queria engravidar no meio daquele turbilhão de trabalho, de cobranças. E assim Deus fez, né, o desejo do meu coração e eu saí daquele emprego. E a gente ficava sempre assim, quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser, e acabou que, então vai ser. E aí a gente conscientemente, né, sabia que poderia vir um bebê, mas quando veio a notícia, né, parece aquela coisa assim, meu Deus, e agora, né? Não estou trabalhando, como é que vai ser? Toda aquela tensão, toda aquela situação. E foi um início de gestação assim, um tanto quanto tenso, né? Aquela coisa de não estar aproveitando o momento, não estar aproveitando a bênção, a dádiva de estar gerando uma vida. E eu ficava assim muito preocupada, ansiosa, preocupada com o que iria acontecer. E aí teve aquele dia que eu tenho na gestação, quando as nossas roupas não cabem mais, né? Não sei você, se talvez você foi uma mamãe fitness que foi até o final ali com a não. sua calça jeans, mas teve aquele momento em que nada mais me cabia. E aí eu decidi pegar todas aquelas roupas, tirar todas do guarda-roupa, colocar tudo numa mala, coloquei tudo no alto do guarda-roupa e fui chorar no banheiro. Né? E fui fazer aquela cena de novela, né? De chorar no chuveiro. E, ai, meu Somos duas. Deus, o que vai ser? Por que eu fui deixar isso acontecer? Eu não tinha que ter engravidado agora e tudo mais. E aí, naquela hora, o Espírito Santo falou comigo ali no banheiro. Ele falou comigo, ele me lembrou de uma oração que eu fazia frequentemente. A oração era: Senhor, eu quero tanto te servir. Desde 2014, eu já ministrava cursos para mulheres, a experiência do lar.
E eu pregava, e eu falava muito isso. Senhor, eu quero muito te servir. Senhor, eu não quero mais trabalhar no teu trabalho. Eu quero usar a minha vida para te servir. Senhor, eu quero te servir. Era uma oração muito frequente. E aí, naquela hora, o Espírito Santo, ele me lembrou. Da minha oração. Você ora falando que quer me servir. Me serve com o seu ventre. O que eu estou gerando é um propósito. Aleluia. É um propósito que eu quero enviar para a Terra, para fazer a diferença. Como os meus propósitos vão nascer? Eu me lembro nitidamente do Espírito Santo falando. Como que os meus propósitos vão nascer se as mulheres cristãs não quiserem gerar filhos, não quiserem gerar os meus propósitos? Ou gerar os propósitos de Deus passa por gerar filhos também, né? Por prepará-los, por treiná-los para fazer a diferença, para viver grandes planos e projetos de Deus na próxima geração. E aí, o Senhor começou a me lembrar sobre Maria. Né? Maria, ela foi simplesmente serva. Como que ela serviu a Deus? Ela não foi uma grande missionária, não foi uma grande preletora da palavra. Você não vê na palavra Maria reunia mulheres e pregava. Não, você não via a função de Maria. Ela serviu, gerando um propósito de Deus, gerando Jesus. Ela falou, eis-me aqui, Senhor. Faça em mim o que eu querer. Eis aqui a tua serva. Então, que a gente possa entender esse grande chamado de Deus para nós, de sermos servas de Deus, de servi-lo com alegria, sendo alegre mãe de filhos, criando filhos para o Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por essa oportunidade, Senhor, de sermos mães. Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter gerado vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter confiado a mim essa responsabilidade, Senhor, de preparar pessoas para fazer a diferença, Senhor, na próxima geração. De forjar, Senhor, mulheres fortes e aquelas irmãs que têm filhos, homens fortes, Senhor, para a próxima geração, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude como mães a usufruir dessa bênção que é ser mãe. Nos ajude, Senhor, a ocupar a nossa função, o nosso papel, a entender, Senhor, aquilo que precisamos, aquilo que podemos fazer pelos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá orientação. Senhor, não é uma missão fácil. Não somos iludidas de pensar nisso, que é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Mas nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar, para nos orientar, para nos sustentar, para dizer, eu estou contigo e não vou te abandonar, estou com você aqui nessa jornada, nessa missão. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada irmã, cada mãezinha que está aqui nos assistindo nessa tarde ou depois, Senhor, na gravação. Dê a ela, Senhor, que ela possa ser, como está lá no Salmo 128, uma árvore frutífera dentro da sua casa. E possa ver os seus filhos, Senhor, saudáveis em volta da sua mesa, frutificando, Deus. Abençoe todas as famílias aqui, todos os filhos, todos os maridos, todos os lares. Que possamos saber o nosso valor dentro do lar e valorizar, Senhor. Entender que não estamos trabalhando à toa, não estamos perdendo nosso dia ou perdendo nosso tempo, Senhor, que estamos trabalhando para o Senhor, numa grande obra, numa grande missão de edificar vidas, de preparar, Senhor, uma próxima geração. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a Nájila nesse projeto, todas as mulheres que vão vir aqui essa semana. Que o Senhor possa estar falando profundamente ao coração de todas aquelas que estiverem participando aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Mais uma vez, Carol, muito obrigada, que o Senhor te abençoe, né? E continue fazendo transbordar dessa forma aí no reino. Beijo grande para cada um que esteve aqui conosco, né? E aí amanhã, se Deus quiser, às 15 horas, acho que o único dia que vai ser às 13 horas é no dia da Fernanda, que é na quinta-feira. Mas os outros dias aí, sempre às 15 horas essa semana, estamos aí. E vamos ao nosso print, né, Carol? Pra gente não perder o costume. Você que desativar os comentários.
E dá um tempinho aí, uns 20 segundinhos, para poder realmente sumir os comentários. Mas aí vamos, pode printar aí, gente. Eu acho que já foi. Marca Mas aí, muito gente. feliz. Marca. Acredito que foi. Meninas, Vai, nos aproveitem, marca. sabe? Eu me sinto muito honrada de ter aberto essa maratona e de saber que vai vir gente muito melhor do que eu aqui essa semana, gente. Olha, vai ter muita mulher abençoada Pois aqui, muita mulher sábia. Mas é assim. Então aproveita, o menor... marca as suas amigas lá na propaganda da Nádia, lá no vídeo da Nádia. Marca as suas amigas e fala, vem assistir, porque vai ser bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, o menor no reino é o maior, Carol. Olha, Beijo grande. Eu te amo, estou sempre orando por você. Muito. Quero te agradecer aqui todo o apoio, todo o carinho, todo o cuidado com o meu ministério também, que você tem sempre ali se colocado à disposição para ajudar, que Deus possa te abençoar cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Amém. Beijo. Tchau, gente. Meninas. Fiquem com Até Deus. amanhã. E até amanhã, se Deus quiser. Então, gente, nós convidamos então vocês, né, para continuar nessa maratona aí conosco. Vocês viram palavra bênção, palavra rema revelada realmente sobre nossas vidas, né? Então que o Senhor continue cuidando dos nossos coraçõezinhos maternos aí. Um beijo grande para vocês, muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, ficaram até o finalzinho, e a todos que vão estar assistindo depois, vai ficar lá no IGTV. Compartilha com as amigas. Beijo grande, fiquem com Deus.